Seja bem-vindo ao Entre Chás e Agulhas, um podcast para levar a medicina tradicional para dentro da sua casa e da saúde da mulher. Eu sou Leonardo Pinheiro e estou acompanhado da... Sabrina Nunes, que sou professora e fisioterapeuta, e hoje nós viemos com um assunto interessante, que é a segunda parte da fertilização in vitro, que nada mais é do que a parte da preparação para implantar o embrião. E nós vamos falar aí da influência da acupuntura nesta fase também. Que não pode ser somente um protocolo de Paulus, né? Ai, Ele nem é pensar. importantíssimo, ele é interessante, tem a comprovação que todo mundo gosta de falar, mas a gente tem que ter uma ideia um pouco mais profunda dessa fase. Não é algo tão simples quanto só um protocolo a ser feito, né? Até porque a gente falou, né, da primeira fase, o quanto que é importante trabalhar as questões do equilíbrio energético e hormonal da primeira fase para que desencadeie a segunda fase, né, que a gente falou da fase mais yang, e isso está relacionado ao quê? O espessamento do endométrio, a qualidade do endométrio, para justamente na hora da implantação desse embrião, ter qualidade e nutrir e ele crescer fortemente saudável. Que nem a gente falou, trouxe bem importante, né? A construção da ovulação e da fase lútea começa lá na fase folicular, né? Isso. Uma boa limpeza do útero na menstruação, uma boa recuperação. E esse é o grande ponto. Quando a gente pensa que não é somente a progesterona, porque a progesterona vai levar a informação de que o sangue tem que parar no útero. Esse é o nosso propósito. Agora, a grande pergunta é qual sangue? Se a gente não teve atenção da fase folicular, qual sangue a gente vai preencher? Exato. Com qual qualidade a gente está pensando que esse sangue vai chegar no endométrio, né? Sim, a gente precisa aí ter a potência, como o professor Léo gosta de dizer, né, deste sangue para nutrir os canais, ter um baço fortalecido para manter o sangue dentro dos vasos. Novamente, a nossa energia, principalmente do yang e do rim, tem que estar fortalecida, e o sangue do fígado. Então, pensem que é uma questão ampla, que não é tão simples, que não vai ser em uma sessão antes da fertilização e uma após, que a gente vai ter a solução, né, daquela desarmonia. Vai ajudar? Sim, a gente faz. Uhum. Mas sabemos que poderia ter o resultado muito mais eficaz se essa paciente tivesse feito o tratamento bem antes com a gente. É o interessante a gente pensar não somente no processo de crescer o endométrio. Espessamento, eu preciso, Léo, que meu endométrio não está crescendo. Às vezes, uma sessão, duas, a gente faz com que esse endométrio cresça, mas não quer dizer que tenha qualidade. Sim. Então, tu vai fazer uma transferência só porque esse endométrio cresceu? Não, eu não recomendaria. Eu recomendaria um trabalho para fortalecer esse sangue com muita potência. E aí é todas as qualidades do sangue. É quem produz o rim, é quem nutre o sangue através dos alimentos, o baço, e é quem armazena esse sangue. Ou seja, eu tenho que ter qualidade num lugar que seja armazenado o sangue de forma saudável. Isso. Porque se esse fígado está estagnado, esse fígado está quente. Uhum. Ele está gerando calor, está gerando uma energia acumulada. Vai parar no sangue. Exato. Vai gerar aumento das células NK ativas, vai gerar endometrite, vai gerar dor pélvica. Às vezes, tudo isso pode ser silencioso, como as células NK são silenciosas e aparece muitas vezes na falha da implantação. Se a gente não tem ideia de dar uma qualidade no contexto geral dessa mulher, exato, a grande chance de, e aí cai o que a gente falou no outro episódio, de se preocupar também com a frustração do caso de um negativo. Ou seja, eu poderia ter feito mais por essa paciente, falando da nossa frustração, né, professora? Sim. A nossa frustração de poderia ter feito muito mais por ela, claro que poderia, sempre pode. Mas qual tempo a gente teve para dar mais qualidade? Às vezes é só o protocolo de Paulus, como se levasse, é só ir na academia uma vez que tu vai fazer hipertrofia. Não existe esse processo em nenhuma técnica. Tu tem endometrite, tu vai tomar antibiótico. Quantos dias de antibiótico tu vai tomar? Sim. 7, 12, 21. Quantos dias tu vai anular um ciclo para baixar a adenomiose? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Por que sempre com a acupuntura a gente tem o pensamento mágico da solução? Eu não vejo a acupuntura com essa mágica de solução, eu vejo ela com um trabalho de construção. Exato. E para isso a gente precisa de tempo para construir, né? Sim. E aí, qual é a nossa realidade no consultório? A paciente vem, né, com o intuito de fazer apenas o protocolo de Paulus,
várias vezes, né, não chegamos ao positivo, mas com todo o entendimento do que é a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, as pacientes elas começam a fazer tratamento. E aí é quando a gente vê a transformação em toda aquela função do ciclo. Aí a gente traz para elas o conhecimento de que ela precisa ter um ciclo saudável para ter um resultado saudável. Que ela precisa primeiro trabalhar toda a fase menstrual, folicular, ovulatória, porque é quando ovula que os níveis de progesterona dessa mulher vai elevar. Então, olha assim, se eu não tiver uma boa ovulação, eu não vou ter um nível de progesterona alto e automaticamente eu não vou ter sustentabilidade para crescimento de endométrio. E eu suplementar com progesterona vai dar um suporte legal. Caso a mulher tenha essa deficiência do yang, pelo menos a progesterona sustenta, mas ainda assim eu tenho que ter atenção à base muitas pacientes não têm uma absorção boa de progesterona, né? Tem mais esse ponto que a gente também pode trabalhar com a acupuntura, a questão de absorção. Então, por isso que tem alguns médicos que optam por ciclos naturais. O que são esses ciclos naturais? Elas vão fazer o controle lá dos folículos durante a menstruação, crescer os folículos, né? Às vezes eles dão uma medicação para ovular, né? Para ter o controle de que ovulou, ovulou. Medem os níveis de progesterona, estão ótimos, então a gente vai implantar. E aí, durante aquela implantação para o final, eles dão uma dosagem pequena de progesterona, mas acreditando sim que um ciclo natural, né, tenha o maior aproveitamento dessa progesterona. Então a gente já constrói uma ideia, né, muito forte de que crescer o endométrio tem uma base, a gente tem que construir essa base. Eu bato nessa base porque é batata que vai chegar a paciente com a língua pálida, o endométrio não cresce, que tinha um fluxo intenso, esse fluxo começou a ficar fraco, o fluxo menstrual não é saudável, ou então não tem nada nos exames, está tudo perfeito. Aí a gente começa a pensar num rim que não está aquecendo esse útero o suficiente para manter a potência da gestação. Aí a gente cai na deficiência do yang. E para isso a gente também precisa, talvez de menos tempo do que para tonificar um sangue. Mas mesmo assim é interessante a gente começar a olhar essa paciente antes e associar daí a moxa bustão, algumas sessões a mais de acupuntura. Eu sempre vou acompanhando a paciente até o positivo. Sim. Então faz o protocolinho de Paulus lá, que todo mundo adora, que é a solução, né, dos problemas do mundo. Mas eu digo assim, semana que vem eu te vejo de novo. Sim, eu digo assim, até 12, 13, dependendo, 14 semanas se mantém vindo. Porque se tem uma deficiência do yang do rim, do yang do baço, as chances de ter escapes, de ter uma perda, é grande. É grande. Né? Eu tive uma paciente que ela teve uma gestação de gemelar, né? Foram 2 embriões, e ela teve um sangramento importante. Então, quando a gente começou a fazer o acompanhamento com acupuntura e moxa, esse sangramento ele se manteve muito reduzido. E aí tudo fluiu, né? Mas algumas mulheres podem sangrar um pouco mais e tudo mais, mas a gente sabe que isso é uma perda de energia. Sim. É um risco que ela tá correndo de ter essa perda gestacional. É um escape, né, que a gente vai tá levando em consideração, porque demonstra uma deficiência. E a gente não pode soltar a mão dessa paciente só porque deu positivo. Tá aqui o positivo, vamos embora, tá tudo seguindo suave, pleno. Não é assim que funciona. Até as 12 semanas, a gente vai ter um fígado trabalhando com potência, mas a gente vai falar isso na gestação, e a gente vai ter que dar atenção para o suporte de sangue, que é o período em que esse embrião está sendo nutrido pelo sangue e pelo rim da mãe. Sim. E a gente não pode soltar isso nessa fase, porque a maior parte das perdas acontece nesse momento. Então, assim, teve o positivo? Teve, mas não quer dizer que a guerra acabou. A gente vai continuar e a gente tem que até, talvez, alguns casos com menos atenção, outras com muito mais atenção. Depende muito da história dessa paciente. Sim. Então, a gente acaba vendo que não é somente um processo de vou lá, transferir, vai dar tudo certo, glória a Deus, acabou a história. Não. Tá? Porque alguns casos realmente pode ser, principalmente quando a gente identifica que a maior dificuldade de gestar natural está nas trompas, por exemplo. Sim, ou tá nas questões masculinas. Ou tá na questão masculina, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque esse é o grande ponto, a questão masculina, aquele útero talvez nunca tenha sido testado, né? Não, e eu já... até o último positivo que eu recebi de uma paciente justamente era essa questão. A questão era uma alteração de varicocele masculina,
que nós vamos falar depois. E aí, então, as questões do ciclo dela estavam alinhadas. E ela Tudo já bem. vinha fazendo acupuntura antes. Preparando, organizando o Preparando, ciclo. organizando. Então, o ciclo dela, que já era mais equilibrado, ficou melhor ainda. Para ter uma boa coleta de óvulos, foi tudo perfeito. E aí aquela gestação que eu não sou muito fã da transferência a fresco, assim. Fez a coleta, sim. transferiu, tá? Pelo grande ponto de que o corpo está todo intoxicado com hormônios Exato. para crescimento de um folículo. Uhum. Depois vai ter que ter um crescimento de endométrio, assim, em questão de 5 dias. Dependendo do corpo, tudo dá certo. Eu tive pouquíssimos, olha, assim, me lembro 2 positivos em 6 anos de transferência a fresco. Aí eu não vejo mais, na verdade, eu não vejo mais esse Ultimamente procedimento. preferem Aham. mais, mas a ideia de limpar o corpo após uma coleta, para daí o endométrio conseguir crescer com qualidade, o sangue conseguir chegar com qualidade é algo extremamente importante. Então, a transferência a fresco pode dar? Pode, mas eu vejo isso como uma probabilidade muito baixa. E eu acho que a medicina tem observado isso por si só, Uhum. né? Porque tudo muda, né? Os protocolos mudam com o passar dos anos. E eu tenho percebido que eles têm visto que a produção hormonal natural, ela absorve muito mais, é muito mais eficaz. Então, por isso que eles preferem agora fazer essa desintoxicação natural. e um ciclo natural. Tenho visto bem mais. E agora, se a gente conseguir levar um pouco dessa ideia da acupuntura, Sim. a gente começa a associar 2 formas de pensar. Uma totalmente física, que é a nossa medicina ocidental, né? Que está preocupada com as fases físicas e metabólicas do corpo. E a medicina chinesa que vai estar pensando com aquele olhar assim, quem é que está estimulando isso a produzir aquilo? Uhum. Que a gente vai atingir uma parte que a nossa medicina não agarra. Que é aquela que a gente não vê. É aquela potência que dá a funcionalidade correta para o corpo. Então não adianta eu querer fazer todo um processo se essa mulher tá irritada, se ela tem cólica. E a ansiedade. E se melhorou, minha cólica melhorou com a progesterona, tá? Tu vai tomar progesterona até quando? Pro resto da vida? Então a gente Sim. prepara, reorganiza um corpo. Para isso a gente, em alguns casos, não precisa de muito tempo. A gente vai ter que observar como cada corpo responde. Como é que a gente observa isso, né? Através da menstruação. A menstruação vai nos dizer se ela está mais apta para uma transferência ou não. ou não. Se tu chegar lá e me dizer assim, Léo, eu tô com muita cólica, tô com muito fluxo, Sim. tá horrível, dor de cabeça, dor no seio, tá um caos. Isso, tu acha que se for dos medicamentos, pode ter sido com certeza os medicamentos. Mas quantos ciclos a gente vai ter? Eu tenho ter? observado, né? Transferir é que nós temos a capacidade de fazer análise do pulso, né? Uhum. E aí, quando essa paciente chega no processo de transferência, como a progesterona é um hormônio yang, e ela já tem um pouco de calor, Uhum. o que eu às vezes observo? Que aquele fígado ele fica em excesso. Ah, sim, No com momento certeza. da transferência, dá vontade de dizer assim: para tudo. Segura um pouquinho Segura mais. um pouco mais, né? Porque essa paciente, ela às vezes tem um calor vazio e a medicação ela exacerba. Isso. E aí chega a dar não sei como é que é contigo, mas chega a dar uma angústia, sabe? A gente acaba falando, né? Conversando com a paciente. Porque a gente vê pelo pulso, exatamente. Porque assim, né? A gente tem que ter uma ideia que a língua da paciente nos mostra o passado e o presente. Ou seja, o que tem de estrutura errada já há mais tempo. Sim. E o pulso vai nos mostrar o presente e o que está por vir. Porque se o pulso mostra energia, e energia é função de um órgão, quando a gente avalia a energia através da pulsologia de cada órgão, a gente vê, isso aqui está estagnado, vai gerar tais e tais complicações se eu deixar. E o legal é que a gente bota as agulhas ou toma o chá e o pulso começa a mudar já no fim da sessão. Isso. E aí tu pode dizer para a paciente, olha, por esse pulso eu esperaria mais um ciclo. Uhum. Tá? Porque assim, quanto tempo tu já está tentando? Tu tem um embrião euploide. Eu, Léo, não transferiria com esse pulso desta forma. Sim. Porque o que tá fazendo com que tu vá transferir hoje, desse jeito, é a tua ansiedade por resolver um problema. Uhum. Tá? E aí a gente tem que acalmar essa ansiedade. É legal quando a gente consegue botar lá um C7, um pericárdio, que a paciente diz assim, nossa, eu tô calma. Uhum. Minha ansiedade acalmou. Claro, porque a tua insegurança e o teu desejo de querer ter refletem muito no coração. Exato. Então a gente acalma esse ponto e aí ela vai pensando, bom, mas o meu ciclo tava bom. Eu fiz uma coleta, ele tá ruim. Por que eu não posso esperar ele ficar bom de novo se ele era bom? E aí a gente ganha ali. E assim, pessoal, não é um ano de espaço. É coisa de 2 meses, 2 ciclos,
3 ciclos, já começa a ver. A partir do momento que tu vê que a tua menstruação voltou ao normal, que o pulso ganhou potência, que o teu sono tá legal, que tá tudo correndo bem, aí tu vai pra uma transferência com a segurança de que tu não tá atirando talvez o único embrião que tu tenha no escuro, Isso aí. na incerteza. Se tu vê que tu tem cólica, que tu tem queixas, por que transferir dessa forma? Isso aí. Eu não vejo como ter uma condição física patológica Exato. e achar que todo o metabolismo tá perfeito, tá tudo certo, vamos Não, transferir. exatamente. Algo que é um sonho, né? Esse é o que me apega, é isso. É o sonho dessa mulher de querer gestar, de querer ter o seu bebê. Então a gente não pode brincar com sonhos de forma leviana, Sim. porque tu pode dizer assim, Léo, mas é 30 mil que tá envolvido. 30 mil tu recupera. Agora, a gente vê que a queda do negativo, pra tu recuperar, olha, dá trabalho. Ou a questão assim, não, eu tenho tantos embriões. Não, tenho 5 embriões, eu vou implantar um agora. Se não der certo, tem os próximos. Na primeira FIV, elas têm essa coisa assim de que, não, tudo bem, se não der certo, eu vou pro próximo. Gente, não é tudo certo. Não é assim, vou para o próximo. Uhum. O luto que essa mulher tem que vivenciar, porque é uma perda de um embrião que foi implantado no útero, que ela se sentiu gestando alguns dias, né? Que ela ficou na expectativa do seu positivo. E isso é muito dolorido. E aí é essa energia aí do pulmão que é agredida, que aí já não vai controlar lá o nosso fígado, vai trazer consequências para os próximos ciclos. Aí se a gente tem noção que a tristeza do desapego de algo gera uma secura, E o né? medo de passar por essa situação de novo? É o trauma, fica o trauma. Não tem como não ficar o trauma depois de um negativo. Hoje eu atendi uma paciente que ela disse assim, Léo, eu fiz a transferência, acompanhei ela 3 meses antes, depois foi pra transferência, conseguiu o euploide, fez a transferência, e ela disse assim, não quero fazer o exame naquela farmácia que eu fiz, porque eu já fiz tanto exame naquela farmácia que deu todos negativos, eu não quero fazer, eu vou fazer em outra. Desculpa, não a farmácia, a clínica que faz o HCG. Não vou fazer lá porque lá só deu negativo. Olha como fica forte e marcado o trauma. E nós mesmos, às vezes, somos marcas do trauma, né? Porque a gente acompanha, às vezes, 2, 3, 4 transferências negativas e tu vira referência também. Por mais que tu tente acolher todo o processo, mas lógico, não tem como não ficar. Eu não fico chateado por isso, porque eu entendo que o trauma tem a sua potência. Sim. Ainda mais quando a gente quer muito algo e não tá conseguindo, a gente troca de médico. A gente só tem que ter noção, se eu tô trocando de médico, ou de acupunturista, ou de exames, ou de qualquer lugar, se... É para tentar uma metodologia nova. Exatamente, né? esse é o grande ou ponto. se é justamente porque eu não aguento mais compartilhar dores com aquela pessoa. É muito louco, mas a gente vivencia um emocional muito forte no consultório. A gente se aproxima muito forte, porque eu vejo a acupuntura como uma forma muito acolhedora, porque quando tu pega teu paciente diz assim, essa emoção tá vinculada ao teu útero dessa forma, tu não vivencia disso, a tua insegurança não pode dominar, não pode transformar em ansiedade. Olha, agora você teve essa perda, sinto muito, mas agora você vai ter que vivenciar esse luto. Não, mas eu quero pensar. Não, agora você vai vivenciar esse luto. Não, já quero ir pra próxima. Nós vamos acolher essa dor. Nós vamos trabalhar as dores do teu feminino. E aí nós vamos... fortalecidas, nós vamos para a próxima. E precisa de tempo para isso, né? Porque né? a questão não é do controle já ativa, né? Controle, decisões, soluções, vamos lá, porque somos mulheres resolutivas. Queremos resultados. Exato. E às vezes controladora demais, né? Mas é justamente isso, é uma fuga, né? É uma fuga, com certeza é uma fuga. É uma fuga. Essa mesma paciente de hoje, ela disse assim, eu quero ter uma cesariana, porque na cesariana eu acredito que eu vá ter controle de tudo. Porque eu sou controladora. Ela entendeu que ela era controladora. Sim. Entende? Então ela já tá pensando lá na frente, mas para fazer a transferência, hoje ela teve que abrir mão de um controle. Então ela não tava, ela e uma amiga fizeram juntas. Muito próximos assim a transferência. Fecha segunda-feira o teste, o dia para fazer o teste. Da amiga também fecharia. Só que a amiga já fez o teste antes de farmácia. Olha como são diferentes as caminhadas. Uma já está mais tempo nessa, a outra começou agora. Essa que está mais tempo já entendeu o processo, que precisa de um tempo, que é porque, como o corpo precisa de um tempo, demora 10 dias para fazer o exame. A outra já está assim, vou fazer amanhã. Vou fazer amanhã. Aí, quando não vem o resultado esperado, o mundo desaba.
Sem contar que talvez não deu positivo ainda, porque não era para dar o positivo uma ainda. paciente, assim, que eles dão, né? O médico dá em torno de 9 a 12 dias, varia, né, para fazer o exame. E ela fez com 7 dias e deu negativo, só que ela fez sozinha, porque ela sabia que era errado. Ela viu o negativo, ficou quietinha, e aí ficou desesperada sozinha. E aí, depois, quando ela repetiu no tempo certo, deu positivo. E aí ela contou para todo mundo. E eu falei, gente, não adianta querer antecipar, né? Que loucura isso, É. né? Esse é o mais impressionante. Isso a gente vê no natural também. A mulher atrasou 2 dias, fez o teste, deu negativo. Aí daqui a pouco atrasou 7 dias, ela fez, deu positivo. Já aconteceu comigo isso. Sim. E aí eu tô lá na academia, tava na academia, agora não tá dando tempo, tá difícil a vida, mas tava lá e ela liga. Me atende. O que houve? Tô grávida. Ai, que amor. E eu disse, era só esperar um pouquinho mais que viria o resultado. Então a gente da acupuntura já começa a prestar atenção, atrasou. Tá com sintomas de fígado. Eu sei que eu não vou agulhar fígado nesse momento. Ah, mas eu acho que não ela, eu só atrasou. Eu disse, mas pelo sim, pelo não, eu que não vou fazer esse movimento. Eu sempre digo, você é tentante, a gente tem que agir como gestante sempre. Exatamente. Alimentação, nada de álcool, nada de drogas, nada de nada. Inclusive a acupuntura. Inclusive o homem também. Por isso que a gente pergunta os objetivos. Você vai começar a tentar agora, e às vezes umas pacientes minhas dizem assim, ai, mas... que pressão. Não, eu preciso saber. Você tá tentando, sim, né? Para eu não chegar na fase final e tiver esses atrasos e eu começar a movimentar esse sangue, esse fígado, para que o ciclo, né, se mantenha equilibrado. E aí a gente pode piorar uma situação e acabar com o sonho que era dela e ela não comunicou pra gente, né? Então, muitas vezes nós somos os segundos a saber de uma gestação, porque é exatamente esse o ponto de importância. A gente tem que saber que atrasou. A gente tem que saber que tem a possibilidade de estar gestando para fazer as melhores escolhas sem gerar um prejuízo. Sim. Tá? Porque não levem assim, e a acupuntura não faz mal. Vai fazer acupuntura, aquela frasezinha terrível, né? A acupuntura não faz mal, vai lá que não faz mal. Sim, a gente pode atrapalhar um processo. Sim, exato. Por isso que eu digo para os alunos, se vocês não querem trabalhar com gestante, passem para quem trabalha com gestante, porque é muito detalhezinho que nós temos que estar atento por fases, por queixas. Não é só sair fazendo, vou botar 3 agulhas, vou largar a paciente aqui, vou lá do outro lado, entendeu? Exato. Não, é foco, é atenção, é entender do início até o fim, mas enfim, falaremos de gestação nos próximos episódios. E aí, qual fica o conselho, então, para essa última fase aí da fertilização in vitro? Falamos de muitas reflexões, né? Muitas, e eu gosto desse ponto. E a importância, né? Eu acho que é trazer essa importância, né, para a última fase, porque a importância que elas dão muito é para a coleta, quantidade de óvulos, quantidade de embriões. Deu, agora eu relaxei. Sim, agora vai dar certo, né? Agora vai dar certo, né? Porque a minha menstruação tá normal, né? Não, mas igual a gente tem que... Porque tu teve uma influência medicamentosa, uma intoxicação medicamentosa. Sim, e a gente tem que limpar antes de transferir. A grande dica é, não deixem para fazer algo por ti um dia antes. Isso serve para tudo, inclusive para gestante. Então, se tu vai estar lá, isso já serve. Por isso que a gente acaba batendo em gestante também agora. Porque se tu engravidou, fazendo positivo, não pensa que acabou a história. Não deixa para fazer quando surgiu um problema. Eu vou fazer acupuntura agora porque apareceu um hematoma. Já segue fazendo uma rotina uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias. Isso. Então, assim, isso vai trazer muita tranquilidade para o processo de gestar. Muito. Então, esse é o grande ponto, a grande sacada. Não deixa para fazer um dia antes o que pode ser feito há mais tempo. Exato. Se tu vai lá, faz a nutricionista, tu vai fazer nutrição para pegar uma prescrição de suco para fazer o suco da transferência um dia antes. Não tem esse processo, nada se constrói do dia para a noite. Exato. E a acupuntura é a mesma coisa. Então, o grande ponto é, tenho problemas na menstruação, vou fazer fertilização in vitro, procura antes uma opinião. Assim, a gente vai ser muito sincero nesse processo e dizer assim, olha, pode fazer tranquilo, não tem muita coisa que eu preciso fazer. Porque talvez o fator seja mais masculino. Mas depois de uma coleta, eu tenho que te ver, porque a gente tem que ajudar os ovários a tirar a inflamação, porque afinal de contas tu furou ele um monte. Tu tem que limpar o fígado, desintoxicar o fígado, o excesso de medicamentos que tu tá usando. Tu tem que recuperar o corpo para uma menstruação, esperar limpar, ver como é que vai ser o processo de limpeza, recuperar esse sangue. Olha só,
São várias coisinhas que, no fim, vai aumentar a tua probabilidade, indiferente da idade que tu tem. Isso aí. Então, a grande dica não é faça somente achando que vai dar certo. Eu também jogo na Mega Sena achando que vai dar certo. Eu não vou fazer nada achando que vai dar errado. Mas o que eu posso fazer para aumentar as minhas chances naquele processo? Exatamente. E a gente tá falando, vocês têm uma grande probabilidade de aumentar as chances, não só com o protocolo de Paulos. Vocês podem dar muita potência através do protocolo de Paulos, mas se vocês tiverem um sangue com qualidade, um fígado desestagnado, senão não tem como. Exato. Se a gente for ver os pontinhos do protocolo de Paulos, é simples demais. Uhum. Para quem vai e pensa assim, vamos botar BP10, BP8 para tonificar sangue. Tá, mas quanto tempo tu acha que vai demorar isso? Não, e outra, né? A gente tem que fazer uma análise da dieta, né? Da constituição, de quanto tempo que essa mulher já está, né, com essa deficiência de sangue. Uhum. Então, o tratamento antes. Por isso que eu digo, às vezes elas chegam para nós com protocolo, não dá certo a FIV, e a gente consegue convencer elas, né, através das explicações da medicina chinesa, a manter o tratamento. Uhum. E aí a gente tem os resultados eficazes. É mais legal. E observar, trazer essa consciência do... Será que o suco da fertilidade, aquele que passam para engrossar o endométrio, tá te fazendo bem? Imagina se tem uma deficiência do yang do baço. Exato. E aí utiliza aquelas frutas frias. A gente sabe que o abacaxi é importante? Aquecido. A beterraba é importante, mas ela tem que estar cozida. Uhum. Frutas vermelhas são ótimas, mas não pode estar gelada. E elas pegam todas essas frutas, porque o problema legumes, é o cru e o frio. E aí elas batem e tomam, sei lá, não sei se frio e tal. E aí estufa. E quando estufa, o que acontece? Aí o enjoo. Muitas delas não aguento mais de enjoo. Então assim, o sangue se constrói com o tempo. Sim. O sangue que se constrói naquele período da fase folicular. Isso a gente tem que ter consciência e noção que a gente precisa dessa construção. O suco é bom? Claro que é, como não? O abacaxi vai aumentar a vascularização. Eu te pergunto, aumentou a vascularização com que sangue? Olha a cor da tua língua. Olha como tá pálida essa tua língua. Como é que tu quer ter qualidade de sangue com a língua pálida? Vai conseguir? Claro, talvez a gente não consiga deixar a língua naquele rosa potente. Mas a gente vai conseguir trazer um pouco mais de qualidade para que seja o suficiente para o embrião fixar. Isso aí. Então, não precisa mudar totalmente a língua. Tem uma paciente que a língua não mudou totalmente. Mas ela ganhou disposição, ela melhorou o sono, ela está grávida, claro. A gente conseguiu chegar no ponto mínimo para a gestação. Esse é o grande ponto. Léo, qual é o ponto mínimo? Eu não sei. Depende de cada um. Essa é a loucura. Quando a gente fala em fertilização in vitro, quando a gente fala em todos esses processos, a gente está falando de potência fértil, sempre, em qualquer fase. Se tu vai pegar, vai coletar o óvulo, vai botar o embrião lá dentro, ou se foi durante o ciclo natural, foi lá, teve relação sexual no período ovulatório, todos eles a gente tem que pensar do mesmo jeito. Potência. Né? Sempre pensando na potência de sangue, na potência do embrião, na potência do yin, na potência do yang, na potência do qi. Porque isso reflete a nossa vida. Então, se tu acorda... Hoje uma paciente disse assim, Léo, hoje eu dormi pouco. Dormi das 10 e acordei às 5 da manhã. E eu disse, tá, e o que tem? Não dormiu pouco. Tu acordou descansada? Acordei bem. Então, a natureza já acordou às 5 da manhã. Porque é verão. Acompanha o ciclo, tá tudo certo. Mas é que normalmente eu durmo até às 8. No inverno. Então a gente tem a ideia de levar tudo como se fosse sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. O grande ponto é o teu corpo dizendo, tu acordou cansada? Acordei cansada. Então tu tá com uma deficiência. Tu não recuperou o teu ti durante a noite. Teu yin não segurou o ti ou teu ti não tem potência. Ardência nos olhos, olha só vermelhos. Como os sinais e os sintomas nos mostram os desequilíbrios. E aí tu pensa assim, mas ela tá acordando cansada. Imagina como é que ela vai estar esse útero. Não vai ter uma qualidade toda essa potência. Como é que vai ser o final do dia, né? Como é que ela vai levar a gestação adiante? Sim. Porque a gestação vai trazer cansaço. Por que a gestação traz cansaço? Porque todo o sangue está no útero. Se recolhe. Então a gente tem que ter essa ideia, a gente vai falar sobre gestação e vai abordar esse tema, porque é extremamente importante isso. Sim. Entender o recolhimento, tá bom? Tu dormiu no período certo, tu acordou no período certo, tá tudo bem. Só que a gente tem a ideia que eu gosto... Porque se tu dorme até as 8, 9 horas no verão, tu tá com um estado patológico. Tu tem uma deficiência, não é possível. Tu entende? Porque não é, tu tem que surgir, tu tem que brotar com a energia da natureza. Tu tem que fazer exercício quando a energia tá ascendendo. E aí tu ganha potência. Então, hábitos, de novo, lá pelo episódio 35, a gente vai estar falando sempre de hábitos.
Porque isso é o que destrói e é o que constrói. Sim. A alimentação é o que destrói, é o que constrói. A acupuntura, pessoal, é a mesma coisa. Então, se vocês querem atuar nesse ponto, Léo, eu quero ser acupunturista de fertilidade. Estude sobre fertilidade. Sim, se especialize. Sobre o mecanismo, como é que funciona o organismo para esse ponto. Porque não é só botando, eu tenho que melhorar o fígado, tenho que melhorar o tecido básico, porque se vocês vão tratar com fertilidade, vocês vão tratar com mulheres, com homens, e vocês têm que levar em consideração o ciclo. Se tu chega lá, Sabrina, para tratar uma epicondilite, eu vou levar em consideração o teu ciclo. Com certeza. Eu não vou trabalhar a tua dor nas costas sem levar em consideração o teu ciclo. Porque imagina, tu tá lá, eu vou lá e boto um chá de canela na segunda fase do ciclo e eu bagunço todo o teu ciclo. Para tratar a tua dor, não é assim que funciona. Sim. Então, trabalhar nesses pontos são muito potentes. A gente tem que estar sempre atento a esse ponto. Botar uma agulha é algo muito sério. Tomar um chá, a mesma coisa. Mesma coisa. Então, qual chá eu tomo para essa fase, Léo? Qual é o teu padrão? Essa é a lógica. Qual é o teu padrão? Tu tem uma deficiência de sangue, tu tem um sangue bom, mas tu tem um útero frio. Uma estase de sangue. Como é que eu vou te passar um chá de canela se tu tem uma estagnação? Meu Deus, eu tô botando fogo onde já tem fogo. Então eu tenho que tomar certos cuidados. Mas se a gente pudesse dar uma dica verdadeira, Sabrina, seria: comecem a potencializar o sangue na fase folicular. O quanto antes. Vou tentar engravidar, vou lá na médica, vou fazer meus examezinhos, ver se tá tudo bem, né, com a estrutura, e vou no acupunturista e vou analisar as minhas harmonias energéticas, analisar o meu ciclo, porque assim, o médico ele também tem capacidade de passar para os pacientes esse autoconhecimento da menstruação e do ciclo, mas ele não tem tempo. Não faz parte da consulta toda essa educação. Né? É uma pena, mas o fisioterapeuta faz muito isso, o acupunturista faz muito isso. Quem trabalha com a saúde da mulher diretamente em reabilitação acaba trazendo essa educação. Isso é muito importante. Perfeito. Acho que a gente conseguiu abranger bem, né? Fertilização in vitro, primeira fase dela, coleta, segunda fase, transferência, a parte da fixação, a parte do endométrio, as características. Então, pessoal, se esse episódio te inspirou, compartilha com alguém que acredita que vamos mudar o equilíbrio, que o menor desequilíbrio é o caminho. Então, transfere esse monte de informação que a gente passou para quem está passando pelo processo, escuta, acolhe, leva para si, porque aqui a gente não falou só de fertilização, a gente falou de saúde da mulher. Sim, perfeito. E lembre-se, o corpo fala, o chá acolhe e a agulha transforma.